Olá, boa noite. Boa noite. Desemprego no Brasil registra uma leve queda, caiu para 12,5%. E o número de empregados com carteira assinada cresceu. Acidente com o avião da Air France que partiu do Rio de Janeiro completa 10 anos. Um alerta no Dia Mundial Sem Tabaco. O cigarro mata 7 milhões de pessoas por ano. Governo das Filipinas devolve toneladas de lixo para o Canadá. O desemprego teve uma leve baixa no trimestre terminado em abril, mas ainda atinge 13 milhões e 200 mil brasileiros. Segundo o IBGE, o número de trabalhadores que são subutilizados bateu recorde no período. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,5% no balanço dos meses de fevereiro, março e abril. Mesmo assim, muitas pessoas ainda seguem sem emprego fixo. Assim, a quantidade de profissionais subutilizados, que fazem bicos, aumentou para 28 milhões e 400 mil pessoas. Também foi recorde o número de desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego. No trimestre encerrado em abril, chegou a 4 milhões e 900 mil o número de pessoas que aguardam por uma oportunidade. Segundo o IBGE, a população ocupada no país somou 92 milhões e 400 mil pessoas, uma alta de 1 milhão e 900 mil pessoas em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A boa notícia foi que o número de empregados no setor privado com carteira assinada cresceu 0,8%, somando mais 270 mil pessoas. De acordo com o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, após 16 trimestres, o Brasil voltou a gerar vagas com carteira de trabalho assinada. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que a conta de luz não terá cobrança extra em junho. A bandeira tarifária será a verde. Em maio, a bandeira tarifária é a amarela, que tem uma cobrança adicional de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, as chuvas desse mês superaram as expectativas, o que ajuda a manter o nível dos reservatórios das usinas. Até esta sexta-feira, o último dia da campanha de vacinação contra a gripe, quase 80% do público-alvo já tinha sido vacinado. Isso representa 47 milhões e meio de pessoas. A meta do Ministério da Saúde era atingir 90% desse público-alvo. A campanha de vacinação para o grupo prioritário começou no dia 10 de abril. Nesse grupo estão as pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses até 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram filhos recentemente, trabalhadores da área da saúde, professores, indígenas, portadores de doenças crônicas e presidiários. Rio de Janeiro, São Paulo e Acre são os estados com menor cobertura até agora. A partir de segunda-feira, dia 3 de junho, as doses estarão disponíveis nos postos para todo mundo. É só levar a carteira de identidade, carteirinha do SUS, se tiver, e comprovante de residência. A vacinação segue enquanto durarem os estoques. Os especialistas garantem que a vacina não tem contraindicação e que não causa gripe. A dose protege contra os 3 subtipos do vírus que mais circularam no Brasil no último ano. Parte do paredão da mina da Vale em Barão de Cocais se desprendeu, mas a barragem próxima não foi afetada. Segundo a mineradora Vale, as primeiras avaliações indicam que o material está deslizando e se as estimativas do melhor cenário forem confirmadas, o material não causará estragos. Desde o fim do ano passado, o paredão da mina Gongo Soco já se deslocou cerca de 2 metros. Os moradores do distrito de Socorro, em Barão de Cocais, tiveram que sair de suas casas. Em caso de rompimento da barragem, a lama demoraria apenas 6 minutos para atingir o local. O cigarro mata mais de 7 milhões de pessoas por ano no mundo. E para conscientizar a população sobre os perigos do cigarro, hoje se comemora o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde. O Wagner fuma há 30 anos. Começou ainda novo por influência de amigos. Ele sabe que faz mal e já tentou parar. Conseguiu ficar 8 meses longe do vício, mas não resistiu e fuma até hoje, mesmo com a saúde em risco. Eu não posso, fumar, porque eu já tive infarto já. O mal que o cigarro causa, todo fumante conhece bem. Mesmo assim, muitos nem pensam em parar. Há quanto tempo você fuma? Poxa vida, há uns 35 anos mais ou menos. Você já pensou em parar? Não.
A OMS diz que 90% dos fumantes começaram a fumar antes dos 19 anos. Na faixa entre 10 e 15 anos de idade, que é onde o jovem já está entrando na adolescência, as ansiedades aparecem, os problemas em casa também aparecem. Então, como o cigarro contém a nicotina, que ajuda que a nicotina diminui essa ansiedade, eles passam a utilizar, não percebendo essa relação direta, e com 3 meses de utilização, eles estão dependentes. A boa notícia é que nos últimos 25 anos o número de tabagistas no mundo tem caído significativamente. No Brasil, 30% da população já foi tabagista e hoje este índice não chega nem a 20%. O Brasil, eu diria que é um dos países modelo, não só no tratamento, mas no controle do tabagismo do ponto de políticas públicas. O controle do fumo em ambiente fechado, a lei nacional também, que acaba abarcando todos os estados. Além disso, nós temos programas de tratamento efetivos, inclusive programas realizados pelo governo já na atenção básica, isso é extremamente importante, que fornece o tratamento para a população com medicação e com terapia também. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que as doenças cardiovasculares matam mais que qualquer outra enfermidade no mundo inteiro. E o que muita gente não sabe é que o uso do tabaco é a segunda principal causa dessas doenças, perdendo apenas para a pressão arterial alta. Os tabagistas estão sujeitos a ter um infarto do miocárdio, a ter um acidente vascular cerebral, também conhecido pelo leigo como um derrame cerebral, pode acometer a circulação nas pernas, nos rins, enfim, todo o nosso sistema vascular pode ser acometido pelo cigarro. Por ano, são 7 milhões de mortes no mundo por doenças provocadas pelo tabagismo. No Brasil, são 426 por dia. Para que tenham uma ideia do mal que o cigarro causa, se nós conseguíssemos, aqui no nosso país, abolir o uso do cigarro, sabem quanto diminuiria o número de infartos do miocárdio? Em 30%. Se você é fumante ou convive com um, dê força para ele largar o vício. Não é impossível, basta ter determinação e persistência. E se a pessoa não consegue largar o vício com força de vontade e determinação, existem tratamentos na rede pública. A psicóloga Silvia disse que muitos pais estão oferecendo aos filhos o narguilé, que é aquele tipo de cachimbo com água de origem oriental. Mas ela alerta que contém tabaco, faz mal e pode provocar dependência. O presidente Jair Bolsonaro quer uma alteração no texto da reforma da Previdência, a pedido da primeira-dama Michele Bolsonaro. Hoje, o presidente esteve em Goiânia. Ontem, em uma transmissão que fez pelas redes sociais, o presidente disse que é provável que ele barre a medida provisória que isenta a cobrança de bagagens. Em Goiânia, nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o governador do estado, Ronaldo Caiado, do DEM, e com o prefeito da capital, Iris Rezende, do MDB. Eles falaram sobre a concessão de um novo trecho da ferrovia Norte-Sul. Bolsonaro desembarcou no posto de combustível da cidade de Anápolis e almoçou com caminhoneiros. Disse que o governo procura soluções para os problemas da categoria, mas não deu detalhes. Ainda em Goiânia, o presidente declarou que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, pediu que ele tire do texto original da reforma o item que prevê que pessoas com deficiências intelectuais, com grau leve ou moderado, deixem de receber pensão em caso de morte dos pais. O pedido será atendido. Você sabe que um pedido da primeira-dama, tem uma do lado aqui, geralmente são irrecusáveis, né? E inadiáveis também. Já passando para o Rogério Marinho essa questão, e eu tenho certeza que ele vai atender a primeira-dama. Na quinta-feira à noite, Bolsonaro fez a tradicional transmissão ao vivo pelas redes sociais. Ele estava acompanhado por uma senadora do seu partido, o PSL, de Mato Grosso do Sul, e por uma deputada do Paraná, também do PSL. O presidente reforçou a importância da reforma da Previdência e comemorou os investimentos que foram anunciados por montadoras de carros, caminhões e motos e por uma rede de supermercados.
o que deve gerar mais arrecadação e postos de emprego. Bolsonaro chamou de batata quente a decisão que tem que tomar sobre a medida provisória que isenta o passageiro de pagar pelo despacho de bagagem. Essa MP foi aprovada na semana passada e depende agora da sanção presidencial. Alguns dizem que eu devo vetar, outros sancionar, né? Sancionando, não cobra até 23 quilos. Eu vetando, vai ser cobrado acima de 10 quilos, ok? Olha a situação. Daí já começa, né? Pô, se o presidente sancionar, ele está fazendo o jogo das empresas aéreas, tá? E se ele vetar. Se eu sancionar, eu estou ajudando o passageiro. Até o veto meu ou sanção, a gente vai acompanhar aqui nos comentários qual a opinião de vocês. No momento, eu digo para vocês, estou convencido, posso mudar a vetar o dispositivo, ok? Ainda em Goiânia, Jair Bolsonaro participou de um encontro com pastores evangélicos. Ele disse que já passou da hora de ter um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal. Sobre a reforma da Previdência, o relator na comissão especial, Samuel Moreira, disse que vai facilitar os debates na Câmara para agilizar a votação prevista para o dia 15 de junho. O prazo para emendas, que são sugestões de mudanças, terminou ontem. Ao todo, os deputados apresentaram 277 emendas. 9 empreendimentos foram habilitados a fornecer energia elétrica para Roraima. O leilão foi realizado hoje e movimentou 1 bilhão e 600 milhões de reais em investimentos. O fornecimento de energia elétrica está previsto para começar em junho de 2021. Roraima é o único estado que não faz parte do Sistema Integrado Interligado Nacional e atualmente recebe energia da Venezuela e complementa o fornecimento com usinas térmicas locais. A Braskem, empresa investigada na Lava Jato, vai pagar 2 bilhões de reais ao governo e 800 milhões à Petrobras até janeiro de 2025. O acordo de leniência foi assinado com a Controladoria Geral da União e com a Advocacia Geral da União. Assim, a empresa poderá ter uma redução de multa e fechar contratos com a administração pública. O sul do país está em alerta por causa do temporal que atingiu ontem a região. No Paraná, a Defesa Civil informou que 28 pessoas estão desabrigadas. Em Santa Catarina, o nível dos rios preocupa as autoridades. O Paraná, a capital do estado, e a região metropolitana foram os locais mais atingidos. Muitas ruas de Curitiba ficaram assim, alagadas. Árvores foram arrancadas pela força do vento e atingiram várias casas. O temporal é resultado de uma linha de instabilidade que passou pelo estado e ganhou força quando chegou na região. O Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta amarelo para esta sexta-feira, que significa que o estado corre o risco de ter mais chuvas intensas. Em Santa Catarina, o temporal também causou estragos. Por causa das fortes chuvas, 32 escolas estaduais tiveram as aulas suspensas. A Defesa Civil do estado informou que monitora a região norte e o Vale do Itajaí. O volume de água de um rio, no município de Rio Sul, subiu mais de 7 metros. O ex-deputado do MDB, Eduardo Cunha, foi transferido hoje de Curitiba para o Rio de Janeiro, onde vai continuar cumprindo a pena de 14 anos de prisão. Eduardo Cunha deixou pela manhã o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Federal, ele vai ficar detido no presídio Bangu 8, o mesmo que o ex-governador Sérgio Cabral e outros réus condenados na Lava Jato cumprem penas. Cunha estava preso no Paraná há 2 anos e 7 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No início do mês passado, a defesa de Cunha pediu a transferência, alegando que o ex-deputado tinha direito de cumprir a pena em um local próximo ao meio social e familiar. Mais 17 presos de Manaus foram transferidos para unidades federais após o massacre em presídios do Amazonas. A medida atende a um pedido do governo do Amazonas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Ministério Público do Amazonas afirmou que esses presos transferidos não eram os mandantes da chacina. Os detentos foram identificados como uma ameaça à ordem no estado. As investigações apontam que as mortes de presos entre domingo e segunda-feira foram causadas por uma briga interna de uma facção criminosa. Em 2 dias, 55 detentos foram mortos. Hoje faz 10 anos que o avião da Air France caiu no Oceano Atlântico num acidente que matou 228 pessoas.
58 eram brasileiras. Depois dessa tragédia, algumas regras da aviação mundial foram alteradas para garantir mais segurança. O voo 447 da Air France decolou do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 7h30 da noite do dia 31 de maio de 2009. O destino era Paris, uma viagem de 11 horas. Mas depois de pouco mais de 4 horas de voo, o Airbus 330, considerado um dos aviões mais seguros do mundo, caiu no Oceano Atlântico. 228 pessoas morreram, 58 delas eram brasileiras. Uma falha técnica deu início à tragédia. Ao atravessar uma nuvem de cristais de gelo, o equipamento chamado tubo de Pitot, que é uma sonda de velocidade, entupiu. Por essa sonda passa o ar que vai dar as medidas de velocidade do avião. Isso fez com que os computadores de bordo parassem de funcionar. Os pilotos tiveram que operar no modo manual e não souberam lidar com a emergência. A queda foi inevitável. As causas do desastre foram descobertas 2 anos depois, quando robôs encontraram as caixas pretas a 4.000 metros de profundidade. A causa foi definida como erro de pilotagem. Nos últimos 10 anos, um túnel de vento foi criado na Universidade Federal do Rio de Janeiro para estudar o congelamento das peças, como o tubo de Pitot. A aviação investiu também em treinamento dos pilotos e no sistema de computadores dos aviões. A intenção é que desastres como esse nunca mais aconteçam. 2 anos depois do acidente, os mesmos robôs que acharam as caixas pretas também localizaram 103 corpos das vítimas do voo 447. 74 corpos não foram encontrados. Até hoje, a Air France e a Airbus, fabricante da aeronave, enfrentam processos criminais na França. A Air France disse que a prioridade da companhia é melhorar cada vez mais a segurança dos seus voos. A Airbus afirmou que continua solidária aos parentes das vítimas. E veja a seguir o fim do impasse. Governo das Filipinas decide mandar de volta toneladas de lixo para o Canadá. Os detalhes em instantes. Até já! O governo das Filipinas enviou para o Canadá toneladas de lixo recebidas ao longo dos anos. O material foi alvo de uma grande disputa entre os dois países. Depois de uma longa campanha para conseguir que o Canadá aceitasse o lixo de volta, o presidente filipino Rodrigo Duterte decidiu na semana passada ordenar a devolução imediata da carga. No total, 69 contêineres viajam a bordo de um cargueiro que partiu da Baía de Subic, ao noroeste de Manila. Durante muito tempo, a China aceitou os rejeitos plásticos de todo o mundo, mas no ano passado interrompeu a operação de forma repentina, alegando preocupações ambientais. Vários países asiáticos também disseram não querer ser o lixão do Ocidente. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, todos os anos são produzidas 300 milhões de toneladas de plástico. A maior parte termina em lixões ou nos oceanos. Pesquisadores calculam que de todo o plástico produzido entre 2050 e 2015, apenas 9% foram reciclados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai taxar todos os produtos importados do México por causa da imigração ilegal. Em resposta, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, garantiu que seu governo faz o possível para enfrentar a imigração e que a imposição de tarifas vai prejudicar os dois países. Confira agora em um giro de notícias internacionais. A medida passa a valer no dia 10 de junho, quando os Estados Unidos começam a taxar em 5% todas as importações mexicanas. E o percentual pode aumentar para até 25% caso a imigração clandestina não termine ou não seja drasticamente reduzida. Um vídeo divulgado pelo presidente Donald Trump mostra migrantes cruzando a fronteira ilegalmente. Segundo as autoridades, 1.036 pessoas foram presas juntas, um recorde para um único grupo de imigrantes ilegais. O grupo se soma aos mais de 530 mil estrangeiros detidos ou encontrados nos postos de entrada na fronteira desde 1º de outubro de 2018.
Imagens de uma câmera de segurança mostram um momento em que um palestino agrediu 2 israelenses com uma faca na cidade velha de Jerusalém. O autor, um palestino de 19 anos, foi morto pela polícia. O ataque acontece 2 dias antes de uma grande marcha israelense para o Dia de Jerusalém. A manifestação provoca tensões com os palestinos todos os anos. Um relator da ONU disse hoje que Julian Assange apresenta todos os sintomas de tortura psicológica e que a perseguição coletiva ao fundador do site Wikileaks deve terminar agora. Ele visitou o australiano ao lado de 2 médicos especializados em examinar vítimas de tortura na prisão. Na semana passada, a Justiça americana anunciou 17 acusações adicionais contra ele relacionadas a leis de combate à espionagem. A Suécia reabriu uma investigação de 2010 por estupro contra Assange e pode apresentar seu próprio pedido de extradição. O vulcão na ilha indonésia de Bali entrou em erupção, expelindo uma nuvem de cinzas e fumaça a mais de 2.000 metros de altura. O Monte Agung vem entrando em erupção periodicamente desde que voltou à vida em 2017. Ele permanece no 2º nível mais alto de alerta de perigo e há uma zona restrita de 4 quilômetros ao redor da cratera. A última grande erupção do Agung em 1963 matou cerca de 1.600 pessoas. Um adolescente de 16 anos foi denunciado pelo assassinato do capoeirista brasileiro Iderval Silva, de 46 anos, em Londres. O adolescente compareceu a uma audiência em um tribunal da cidade hoje. O rapaz tinha sido detido na quarta-feira. Ontem, um homem de 19 anos foi detido sob suspeita de coautoria do mesmo crime. Um terceiro jovem de 16 anos foi detido no dia do crime, mas ele foi liberado com a obrigação de responder às investigações no começo de junho. No Reino Unido, a pena mínima prevista por homicídio doloso cometido por menores de idade é de 12 anos. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até segunda. Boa noite para você, até segunda.